Boas escolhas a todos nessa belíssima quarta-feira, como todas as outras e os outros dias. Já aguardando a chegada de todo mundo. Para quem está acordado, maravilha. Para quem está acordando, vamos nos maravilhar. Já temos até Massaranduba com a gente aí na live. Bom te ver aqui, Massa. Elizabeth, bom te ver aqui também. Aguardando só alguns segundinhos para o pessoal chegar. Para a gente começar o nosso bate-papo na nossa sala de boas escolhas. Gutenberg, Melo, Jiu-Jitsu, PE, exatamente. Bom dia a todos que estão chegando, boas escolhas. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, né? Como eu sempre procuro trazer um tema que a luta seja o veículo, mas seja uma coisa generalizada para todo mundo, para todas as áreas, para todo tipo de pessoa. E justamente hoje é um tema que... O que você faz? Qual é o exercício invisível que você faz? E principalmente quando ninguém está olhando. Como isso é importante. Até porque muitas das pessoas acreditam, né? Eu não vou falar acham, mas acreditam que sonho e meta é tipo trabalho de 9 às 5. Né? Você trabalha de 9 às 5, vai para casa, acabou, esqueceu. E na verdade não é isso, né? Na verdade, todo sonho, toda meta tem que ter uma consistência maior do que aquela que você conhece, ou maior do que aquela que você possa imaginar. Júlia, boas escolhas, bom te ver aqui. Então, quando você tem quando eu digo mundo invisível, ou seja, o treino invisível, é justamente aquela palavra que eu uso sempre para todo mundo, né? Você está naquele mode de obsessão, né? Você, enquanto não der certo, enquanto não acontecer, você não para. Parece até um pouco dizendo, como se fosse uma... deixa eu lembrar a palavra em português para me poder me expressar direito. É como se fosse não um castigo, não é um castigo, nem dessa maneira que eu quero dizer, não, mas aquela consistência, né? Uma punição, dizendo assim, mas no bom sentido, logicamente. Eu não quero que vocês entendam que tem uma coisa tem a ver com a outra, eu estou usando só no mesmo nível, como eu falei, da obsessão. Quando você tem você trabalha esse exercício invisível, que mesmo que você não esteja no local, que mesmo que você não esteja aonde você estaria exercitando fisicamente, o que seja, mas você constantemente está pensando naquilo que você deseja, naquilo que você quer, aonde você quer alcançar. E você tem que ser completamente obcecado por isso, exatamente dessa maneira, completamente positivamente dizendo, mas você precisa. Porque o que dá certo, se vocês pararem para pensar bem, na maioria das vezes que vocês alcançaram o que vocês queriam, e se, como eu disse, não é o parar, é o analisar bem, você vai ver que foi a grande parte, a maioria, foi consistência. E a consistência eu não paro até conseguir. E quando eu conseguir, eu continuo para manter. Isso é muito importante também. A outra parte
desse tema que eu escolhi hoje é o que você faz quando ninguém está vendo. Na maioria das vezes, não generalizando, logicamente, uma grande maioria faz determinadas coisas porque tem plateia, porque tem gente aplaudindo. E quando todo mundo vai embora, e quando o teatro, o cinema, a plateia vai embora, o que você faz? Você depende dessa plateia para você ser reconhecido? Vocês podem ver que são duas coisas completamente que andam juntas. E isso é parte de uma mentalidade que eu chamo a mentalidade do campeão. Não somente da luta, mas, como eu disse antes, da sua área, do que você faz, da maneira, o que você está querendo, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, a sua meta. E eu digo para vocês com uma mistura de satisfação, consciência acima de tudo, que é muito bom não se sentir dependente de absolutamente nada. Nada. Quando você depende de uma plateia, você depende de aplausos, você se limita a trabalhar, a fazer, a persistir, a ir atrás, só quando alguém está olhando. Porque você depende daquele público, você depende daquele reconhecimento. Mas o seu maior reconhecimento, maior de todos, é você com você mesmo. É quando você olha para trás sozinho, depois da batalha ter passado, ou você ter passado pela uma das batalhas, você fala, eu consegui. É quase que uma forma de egoísmo, né? Você não quer dividir isso com ninguém. Você não quer compartilhar isso com ninguém. Porque no finalzinho da história, no último capítulo, no último parágrafo, na última frase, é você. É sobre você. Você é a pessoa mais importante, você é o protagonista da sua história e é sobre você. Você não vai ter plateia todas as vezes e você não precisa ter plateia para você se reconhecer e pensar dessa maneira, ter essa mentalidade. Muitas das vezes não é as dificuldades, são as dificuldades que a gente cria para a gente mesmo. Elas mesmas não são difíceis, mas o que a gente pensa da maneira que a gente imagina, a imaginação é uma coisa séria. Se não tomar cuidado, você completamente se torna o seu primeiro, não o primeiro, o número 0 inimigo, porque vai ser completamente contra você. É muito bom ter... Deixa eu começar outra vez. É muito bom escolher ter uma consciência onde você completamente... Isso não é dom, isso não é presente, não é porque o fulano ou o ciclano são melhores que você. Não, logicamente que não. Porém, é uma escolha sua. Quando você não tem independência nenhuma, quando você não precisa de aplausos no final, quando você não precisa ter o tapinha do ombro e dizer, pô, você é maravilhoso, e de uma forma completamente consciente, porque você entende que você é maravilhoso, e você não precisa de ninguém para te dizer isso. Eu, durante essa minha jornada, ainda continuando, né, na luta, dos dois lados, ou das duas maneiras, né, tanto na luta do MMA, quanto na luta da vida, que na verdade é a verdadeira
eu sempre prestei atenção nisso, aonde as pessoas completamente se tornavam muito dependentes de almejarem, alcançarem, chegarem até onde elas querem, por essa dependência, esperando que o outro fosse eu dependo do elogio do outro para ter certeza que eu estou fazendo certo. Não vou pedir desculpa porque eu não tenho que pedir desculpa, mas tem nada a ver. Eu não preciso do elogio do outro. Não. O que eu preciso é, como eu disse, ter essa consciência e ter essa importância acima de tudo, dar essa importância acima de tudo, de que eu não preciso. E quando você fala não preciso, pode parecer para muitos de que eu sou, né? Você está falando assim com uma maneira, né? Você é um nível, como se eu estivesse estivesse desprezando. De forma alguma. Não tem nada. É bom também ser reconhecido, é bom também ser aplaudido. Eu só falei que eu não dependo disso. É bom você ser reconhecido pelo trabalho que você faz, pelo que você compartilha com as pessoas? Logicamente que é. Só que eu não dependo. Se tiver um aplauso ou não, ou tiver 1 milhão, eu não dependo. Vamos lá, gente, vamos compartilhar alguma coisa, algum pensamento, alguma reflexão. Pessoal aqui que eu estou vendo. É isso, então, como eu sempre digo, vamos compartilhar, né? Essa live está sempre no YouTube, no meu canal, na íntegra. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo, trouxessem um momento desse. My great friend Bert, great to see you here. Para quem não conhece, deixa eu mencionar esse Bert Watson, que está aqui for real. Muita gente deve lembrar da voz dele. Ele era o que cuidava dos lutadores, é o que fazia. Era o coordenador do UFC, né? Completamente responsável pelo UFC na parte dos lutadores. Gente, eu gostaria para a próxima quarta-feira que vocês me mandassem por um inbox. Aliás, deixa eu falar aqui, elogios são sempre bons receber, porém as críticas também fazem parte, muitas vezes nos ensina. Mas o amor próprio, quando você se aceita, se ama, nada te impede de seguir e conquistar aquilo que almeja. Completamente certa, Elizabeth, é exatamente. Na verdade, eu vou dizer para você que, na minha opinião, as críticas são mais importantes que os elogios. São as críticas que transformam os elogios. Porque a gente não, no final, não vai conseguir fazer tudo perfeito. A gente não tem como fazer tudo perfeito, né? Essa é uma ideia, a nossa ideia de perfeição, ela é completamente
a definição é completamente errada. A gente está sempre procurando uma resposta para alguma coisa, né? Está querendo encontrar uma fórmula. E, na verdade, a brincadeira não é encontrar a fórmula, é você viver o problema no mistério dele, muitas das vezes. O amor próprio, com certeza, isso não é nenhuma obrigação sua, é muito mais do que uma opção ou uma obrigação sua. E não é pelo fato, muitas vezes a gente responde dessa maneira, né? Mas eu não tenho outra opção. Você tem, você pode se odiar, né? Você pode não gostar de você pode, quando você se vê no espelho todas as vezes, você não gostar daquilo que você está vendo. É uma opção. Ou fazer aquele monta e desmonta toda hora, ter esse trabalho maravilhoso que é o processo de auto se conhecer, que é muito bom. Nem sempre você vai encontrar coisas boas, nem sempre vai ser ruins, não. Vai ser um sobe e desce. E o se aceitar, se amar, é justamente isso que eu falei. E nada vai te impedir, nada vai te impedir. Tem muita gente, quando eu digo isso em relação a ser reconhecido e ser aplaudido, porque na maioria das vezes os aplausos é só quando você faz o certo. E você fala, bom, mas não tem sentido você ser aplaudido quando você faz o errado. Não tem sentido. Não tem sentido para os outros, mas tem que ter para você. Porque o erro é justamente um sinal, não de que você é incapaz, não de que você não tem habilidade, não porque você não é inteligente, não é nada disso. É sinal de que você pode melhorar, que você pode fazer melhor. O burro, dizendo dessa maneira, é aquele que erra e não conserta. Exatamente assim. Na minha opinião, não tem perdedor. Você deixa de ganhar e tem lição a ser aprendida. Tem lição a ser entendida, compreendida. E voltar lá outra vez, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Aqui tem uma pergunta, mestrão, vi seu post sobre desidratação e você disse para não perder tudo de uma vez, ir tirando por porções. Na verdade, logicamente, saindo um pouquinho do nosso tema de hoje, mas eu vou responder a sua pergunta. Quando eu digo não tirar o peso tudo de uma vez, primeiro porque você maltrata o seu corpo de um grau e numa intensidade que você nem pensa. As porções, na verdade, é você fatiar. Por quê? O que acontece? Você precisa... Vamos usar um exemplo bem fácil. Se eu apresentar para você uma técnica, você acha que você vai fazer essa técnica completamente certa na sua primeira vez? Logicamente que não. Não interessa o seu grau de inteligência, o seu grau de observação, como você quiser. Não, você vai precisar repetir ela várias vezes para você poder aperfeiçoar, entender, ajustar. Isso tudo acontece com o seu corpo. Quando você vai lá você vai lá na central de energia e você arranca a energia toda de uma vez só.
que é praticamente o que a maioria, alguns ainda fazem isso, né? Acreditam que cortar uma grande parte do peso um dia antes da pesagem é que, na verdade, você só passa por ali. É uma pausa. Não, é uma grande mentira, porque você vai sofrer muito mais para você voltar a equilibrar o seu corpo da maneira que estava antes. E eu sempre uso esse exemplo também, o exemplo do aborrecimento, o exemplo do estresse. Se você tiver um dia hoje estressado, né, aquele dia que você fala, nossa, não vejo a hora de acabar esse dia, né? Você teve um dia conturbado, você teve um dia completamente né, que te balançou. Você acorda no dia seguinte, Não, você pode até aparentemente, ou seja, do lado de fora, mas dentro de você, no seu interior, no seu mecanismo, lógico que não. Você criou uma série de química, você, como é que se fala isso? Desbalanceou, eu acho que seja essa palavra, desbalancear, uma série de coisas dentro de você que precisam de tempo para voltar ao normal. Imagina quando você faz isso, esse choque que você dá. Por que o fatiar é bom? Porque o fatiar significa tempo de ajuste. Eu tiro um pouquinho, eu dou o tempo para o meu corpo, para o meu mecanismo entender do que eu estou fazendo. Como você disse aqui, eu estou com um atleta que tem um mês, pouco tempo para tirar 10 quilos. Ou seja, se ele começar um pouquinho por pouquinho, todos os dias, ou seja, principalmente porque você não tem tempo, né, o suficiente para fazer, você começa agora, né? Você falou um mês, são 4 semanas. Exatamente, dá para você fazer naturalmente. Geralmente é nesse período de 4, 5 semanas que você começa a chegar bem pertinho da onde você quer estar no dia da semana da luta. O que eu gosto do 9 e 10. O 9 e 10 são o quê? 9 e 10 pounds são 3 quilos, se eu não me engano, 2.2, vai dar mais ou menos isso. Pode ser que eu esteja errado em alguma parte no peso. Ou seja, o que menos as pessoas se preocupam, menos as pessoas no sentido dos lutadores, é que você está bem, e eu falo não é estar bem de comida somente não, mas bem de felicidade, contente, do que você está com aquela cara de que tá dentro da tua família toda morreu, você está sozinho no planeta e o mundo vai acabar amanhã. É justamente esse tipo de cara que você fica quando você faz esse choque no teu corpo. Então fica meu conselho, começa a fatiar, uma fatia, um pouquinho menos todo dia, teu corpo vai entender, e bastante água. Essa ideia de não dar um susto grande, exatamente, porque veja só, olha como é que você, quando você faz isso, você é cruel com você mesmo. Você quer bater o peso, você quer tirar o peso todo que você precisa tirar no dia antes da pesagem, mas no dia depois da pesagem você quer que o teu corpo performe no melhor dele. Como? Como é que vai acontecer isso? O número não encaixa, ele não bate uma coisa na outra. Você desgastou a um nível, aí você chega no dia seguinte que você precisa gastar, você vai gastar o quê? Você não tem tempo de recuperação, você não tem tempo de estabilizar a sua química no corpo, até o mesmo o teu raciocínio. Por isso que muitas das vezes você vem, outra coisa que eu sempre repito,
né, o lutador todo trincadinho, parece que ele está num... E passou 1 minuto da luta, ele abriu o bico, a língua bateu lá no chão. Por quê? Porque ele não está bem preparado? Não. A questão é que o desgaste que ele criou não teve tempo de recuperar. E não confundam saciar a fome com recuperação, que é pior ainda. Espero que eu tenha respondido pelo menos um pouquinho do seu comentário. E até porque também, good morning, até porque também quem quer crescer tem que ter essa mentalidade, né, de consistência. Eu luto e eu vou lutar daqui a 3 meses, então eu só vou me preocupar com a próxima luta quando for 1 mês antes da luta. Você vai estar correndo no mesmo lugar, sem sair do lugar. Ou seja, não vai chegar a lugar nenhum. Itália. É isso então, minha gente. Vou ficando por aqui. É ótimo ter esse tempo, nosso tempinho de toda quarta-feira. Não deixem de compartilhar. A live fica completamente na íntegra no canal Conan Silveira no YouTube. Compartilhem, dividem. Assim a gente cresce junto. Boas escolhas a todos. Eu vejo vocês na quarta-feira que vem. Me mandem um tema para quarta-feira que vem. Eu fico aguardando no inbox, onde vocês quiserem. Vamos conversar sobre isso. Aline. E nos falamos na quarta-feira que vem. Mais uma vez, a live está na íntegra no YouTube, no meu canal. Daqui a pouquinho. Assistam, reflitam, dividam, perguntem. Vamos lá, todo mundo junto. Boas escolhas. E não esqueçam, o livro mexe de você. Não deixe de adquirir o seu. Falo com vocês daqui a pouco. Boas escolhas. Vamos lá.